Hoje nós vamos começar com aquele texto clássico da Bíblia, que é a tempestade, os discípulos desesperados no barco e Jesus dormindo tranquilo. A gente vai primeiro fazer assim, uma argumentação, desenvolver uma tese e depois vou trazer para vocês 5 respostas para lhe ajudar a construir uma mente inabalável. Vamos lá? Sem muita enrolação, diz assim Mateus capítulo 8, no verso 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o que aconteceu? Eles recebem uma informação que vem de fora, um grande temor, uma grande tempestade, água inundando o barco, um cenário violento. A mente sem fé suficiente, sem confiança, sem saber o que fazer, sem conseguir se agarrar em Deus, é tomada pelo medo e o medo começa a agir livremente. E esse medo agindo livremente começa a fazer cenários futuros onde o seu destino é a morte. Não há mais solução, não há mais esperança, não há mais o que se possa fazer. Esse cenário onde o medo tomou controle e agora o seu futuro é a morte, ele faz, e aqui eu vou começar a puxar uma outra passagem para a gente complementar isso, mas ele vai fazer as pessoas tomarem decisões erradas, desesperadas, inconsequentes. Uma vez que você diz, eu vou morrer, então acabou-se decisão correta, lógica, parcimônia, paciência, maneira... Você não consegue nem mais ver qual é o caminho correto para você, nem qual é a direção de Deus para a sua vida. Uma vez que diz, você vai morrer, qualquer decisão desesperada é válida e você até justifica assim. Eu achei que eu ia morrer, por isso que eu fiz isso. Então, o ato de quando o seu emocional toma sua cabeça, sequestra, né, a sua mente, e te abala de uma forma profunda e te faz achar que você vai morrer, faz com que você tome decisões inconsequentes que vão destruir a sua vida. Eu vou mostrar através de outra passagem o que aconteceria se esses discípulos não tivessem confiança em Jesus naquele momento. Diz assim, Atos capítulo 27, no verso 29. Temendo que fôssemos jogados contra a parede, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Você se lembra desta passagem? A passagem que Paulo estava preso e ia ser transportado de Jerusalém para Roma. Ele entrou no barco, já estava próximo à época das tempestades, dos ventos fortes. Paulo avisou ao comandante que não tomasse essa viagem, não fizesse isso agora porque era perigoso. Eles iam enfrentar grande tempestade, iam perder as cargas. Eles não ouviram, estavam confiantes em si mesmos, nas suas capacidades de navegar, e foram com o barco numa época difícil. E aconteceu o que Paulo previu, veio os ventos tumultuosos, veio a tempestade e o barco ficou à deriva. Então, naquele momento onde estava assim todo mundo apreensivo, Paulo teve uma visão e disse, através de um anjo, disse a ele que nenhuma pessoa se perderia se todos ficassem no barco. E Paulo encorajava as pessoas. Mas a coisa estava demorando e o barco começou a se aproximar de alguns precipícios, de alguns pedregulhos. E os marinheiros pensavam, vamos bater nessas pedras. E o medo tomou conta da cabeça deles e eles começaram a fazer um plano para fugir do barco. Pelo desespero. Se a gente vai morrer, se a gente vai bater nessas pedras, se não há mais solução, então é cada um por si, eu vou fazer o que eu puder fazer. Aí estavam querendo fugir. Agora acontece que esse mar grande
violento, não era aqueles pequenos botes não ser capaz de fugir no meio daquela tempestade, daqueles ventos, daquele mar. Era você descer para o bote para mais à frente você acabar morrendo também. Não tinha espaço nos botes para todo mundo. E também, para você se salvar de verdade naquela situação, a melhor escolha seria que os marinheiros trabalhassem para manter o barco grande em funcionamento. Uma vez que os marinheiros descessem do barco, as pessoas que ficarem não tinham condição de cuidar do barco, o barco ia naufragar de verdade, tornando a profecia sobre eles, a expectativa de morte, de bater nos recifes sobre eles, autorrealizável. Eu achei que vou morrer, eu tomo decisões inconsequentes e o final é a destruição do barco batendo nas pedras e você diz, tá vendo? Eu sabia que ia bater nas pedras. E aí morre o pessoal que está no bote, morre o pessoal que está no barco e ninguém se salva. Aí Paulo fala com o capitão, vamos resolver essa situação que não está bom desse jeito. Veja, o que eu estou ensinando para você. Um cenário externo entra e afeta o nosso emocional porque é um cenário ruim. A gente poderia ter uma fé suficiente para aguentar nos dias tranquilos, onde tudo funciona de maneira que você já conhece. Você acorda uma segunda-feira, vai trabalhar, escuta uma abobrinha ou outra, fica um pouquinho chateado, almoça, tem um probleminha ou outro, tem que pagar uma dívida, termina o dia, você está feliz. A sua fé segura esse dia. Mas de vez em quando vem uma tempestade, uma coisa que abala você. Qual é a coisa que a sua mente pensa? Porque ela não vai ter a fé suficiente para aguentar isso que você não está acostumado. Ela pensa, acabou para mim. Não tem mais solução. Eu vou morrer. Quando você pensa isso, as suas decisões começam a ser inconsequentes, você não começa mais a agir conforme Deus queria que você agisse, da maneira mais sábia, preservando seu patrimônio, sua vida e seus relacionamentos. É muito bem provável que você destrua coisas importantes para você, porque a sua mente ficou desequilibrada. Por isso a necessidade da gente ter uma mente inabalável. Não é para os dias bons, é para conseguir atravessar os dias difíceis. Meu amigo, você nunca pensou dessa forma? Eu estou falando com pessoas aqui que já têm uma experiência de vida. Pensou assim, rapaz, eu estou olhando algumas situações do meu passado agora na minha mente. Que penso que se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, se eu não tivesse respondido daquela forma, tivesse pensado um pouco melhor, se eu tivesse aguentado mais um pouco, esperado mais um pouco, eu teria preservado grandes coisas na minha vida que hoje eu sinto falta. Mas foi porque eu não sabia o que fazer também. Eu achei que eu ia me lascar, eu achei que era a única solução, eu achei que meu futuro era tenebroso e tomei decisões que destruíram a minha vida e destruíram a vida dos outros. É para evitar esse quadro que eu quero construir algumas respostas com vocês. Eu vou construir 5 respostas. E a gente vai começar a desenvolver esse conteúdo relendo alguns versos da Tempestade para a gente pegar algumas dicas dali e mais à frente a gente traz outros textos. Diz assim, Mateus capítulo 8 no verso 25. Os discípulos foram acordá-lo. Acordar quem? A Jesus, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. No verso 26 diz assim, então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O amigo é muito inteligente, eu sei que você é inteligente. Você viu esses poucos versos, já entendeu qual é a primeira resposta. Ou seja, estavam num cenário tenebroso, o medo invadiu suas mentes, eles acharam que iam morrer a um passo de tomar decisões catastróficas, desesperadas, inconsequentes. Desse passo para lá eles poderiam destruir suas próprias vidas. Mas nesse momento, antes de tomar essa decisão, resolveram consultar a Jesus. E Jesus transformou o emocional deles,
às circunstâncias, e eles terminaram essa passagem adorando e glorificando a Deus. Primeira resposta: tenha Jesus no seu barco. E é importante eu falar isso, que pode ser que tenha pessoas aqui que nunca foram cristãs, nunca desenvolveram sua espiritualidade, até hoje só contaram consigo mesmo, então chegando nesse vídeo não sabe nem como começar, nem o que entender, nem o que pensar. E como é que eu resolvo essa situação se eu nunca tive nenhum envolvimento com a espiritualidade e com Deus? Você precisa conhecer a Jesus e convidar Jesus para a sua vida. Ler a palavra de Deus e compreender que você é um pecador. E na consciência de que você precisa de um Salvador, aceitar o sacrifício de Cristo por sua vida, que pagou os seus pecados. Receber esse amor, essa graça, essa misericórdia e dizer: eu aceito a Jesus Cristo no meu coração. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor. Eu amo a palavra de Deus e quero viver conforme esta palavra. Então, Senhor Deus vai te receber na família de Deus e vai enviar para você, Jesus vai enviar para você o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar no seu coração, e esta é a presença de Deus com você. É Jesus no seu barco. Naquele dia, quando o Espírito vier habitar em você, agora quando você passar uma tribulação, um problema, uma tempestade difícil, você pode recorrer. Porque a gente não está mais lá em 2000 anos atrás. A gente não está lá andando pelas estradas da Galileia. A gente não está lá no meio dos discípulos de Jesus para dizer assim: Jesus, vem cá, eu estou passando aqui uma dificuldade, salva-me. Hoje nós temos livre acesso a Deus em nome de Jesus por meio do Espírito Santo. Então ele vem habitar em nós. Quando a gente passa uma dificuldade, nós podemos orar a Deus que está em nós, no nosso barco, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para que ele faça uma revolução e uma ação em nossa vida. Vamos ler como o Espírito Santo é o nosso consolador. Diz assim João 14, no verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. O Espírito Santo é adjetivado, é descrito como o Consolador, aquele que chega até nós e acalma a nossa alma diante de um mundo turbulento e perverso e relembra as palavras do Pai de promessas, de acolhimento, de graça, de perdão, de amor, de libertação. E você que estava assim perturbado começa a acalmar e se sentir seguro, ainda que nenhuma das circunstâncias exteriores tenham mudado, porque também a Bíblia revela o Espírito Santo como uma fonte, um rio de água viva que sai de dentro de você e se torna uma fonte dos sentimentos, de emoções e de fé que vem de dentro. Ou seja, você não vai parar de tentar buscar lá fora as coisas para te consolar ou procurar uma segurança nas circunstâncias positivas, né? Porque você deixou de se alimentar de uma água que vem de fora. A água que vem de fora está turbulenta, tempestade te ameaçando de morte, mas você deixou de se alimentar dessas situações e começou a pensar: Deus é a minha segurança, Deus está comigo, Senhor, salva-me. O que é que você quer que eu faça? O que você quer que eu sinta? Derrama a segurança no meu coração, derrama sentimentos positivos, me faz ver a esperança, me faz ver um caminho de salvação, acalma minha alma, me dê tranquilidade para que eu possa passar por esse momento. E tudo isso o Espírito Santo então vai gerando uma paz que excede todo entendimento. E aqui ele fala: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não como o mundo a dá, a paz quando tudo está bem. Não se perturbem o seu coração, nem tenham medo. Então o Espírito Santo vai trabalhar uma paz no seu coração
que você não vai mais ficar perturbado e não mais vai ficar sem medo. Por isso que eu estou dizendo, tenha Jesus no seu barco. Uma vez eu contei muito tempo atrás a história de um amigo meu que ele estava vivendo um problema financeiro terrível. Ele tinha falido, estava dormindo assim de favor num quartinho, não tinha R$2 para pegar um ônibus. Ele mandou a família para o interior, dizendo, rapaz, aqui eu não tenho mais solução, não sei mais o que fazer. E ele pensou em se matar. Naquele momento que ele estava assim diante da situação que ele ia cometer contra si mesmo, ele ficou refletindo, né? Os pensamentos de morte, não tenho mais saída, não tenho mais direção, não sei mais o que fazer, tudo dizendo que seu futuro não tinha, o seu futuro era morrer. E se seu futuro é morrer, então desiste, não tem mais o que fazer, pula dessa ponte. Então, mas pensamento satânico que fica rodando a cabeça e dizendo, você não tem mais solução, você não tem mais o que fazer, você não é ninguém, você não presta para nada, você nunca prestou. Você que achou que as pessoas te amavam, mas ninguém te ama porque você não é um ser que nem merece amor, você merece, você é o ninguém. Se você morrer, a vida dos outros vão ser bem melhor e o mundo não vai sentir sua falta. Fica aqueles pensamentos rodando. O que eu fiz não tem perdão, o que eu fiz não tem solução, não tem saída, você fica ali. Aí, de repente, ele sentiu no coração uma palavra, como se fosse a palavra do Espírito Santo, que o Espírito nos fará lembrar das palavras de Cristo. Muito novo, ele ia para a igreja com a sua mãe, e a sua mãe transmitiu para ele muitas palavras, e ele sempre teve o sentimento que ele tinha Jesus, mas ele tinha se esquecido disso. Naquela hora, o Espírito Santo fez ele lembrar que Jesus estava com ele, que poderia estar com ele também. E ele lembrou da mãe, da fé, da esperança, da palavra de Deus, e ele não tomou aquela decisão difícil, porque Jesus estava, mesmo que apagado, mesmo que parecendo que não existia, ainda estava no coração dele. E a partir dali ele conseguiu restaurar a sua vida, porque começou a ter fé, uma fé maior do que aqueles discípulos também que estavam desesperados e achando que iam morrer, porque conversou com Jesus naquele momento. Jesus não é só o nosso Salvador lá no final dos tempos, na segunda vinda, não. Jesus te salva de você mesmo vários momentos da sua vida. Eu quero trabalhar com vocês agora a nossa segunda resposta. Diante da tempestade, clame a Jesus. O amigo percebe que essa segunda resposta é uma continuação direta da primeira. Mas por que eu tenho que reforçar essa segunda resposta? Bom, porque você na sua cabeça deve estar dizendo, Felipe, é claro, se Jesus está no barco da gente, quando uma situação difícil acontecer, nós vamos clamar para Jesus acalmar a tempestade do nosso coração e da nossa mente. Isso é lógico, eu acho que isso deveria ser o primeiro ponto ainda. Não, veja, muita gente já é crente. Eu comecei falando de repente para pessoas que nem conheciam o Evangelho, mas vou falar com você que é crente. Às vezes você é até um reformado, ou você é até aquela pessoa que é tão crente, tão crente, tão crente, que diz que não precisa nem orar, porque Deus já sabe o que você está pensando. Você é tão crente, tão confiante no Evangelho, que você diz, Deus já sabe o que está acontecendo, eu não vou nem perturbar ele. Ou então você é tão humilde, mas tão humilde que acha que não tem nem direito de chegar na presença de Deus para pedir alguma coisa, e que Deus quiser te matar nessa tempestade, ele te mata. Então você fica sozinho com o seu emocional, porque você tem um emocional abalado, quem não tem, quem não fique. A tempestade vem sobre a sua vida, você fica com medo, e você não quer incomodar Deus, porque ele já sabe, não, ele vai tomar a decisão, e você fica aqui desesperado. É como uma pessoa que está com sede, tem aqui a garrafa de água para beber, ela fica, não, porque eu vou incomodar Deus, não vou beber não, eu vou ficar aqui com medo. Tomara que ele haja, entendeu? E às vezes a gente fica se agarrando demais, tentando pensar por Deus. Tu já viu aquela discussão com seu marido, a sua esposa,
que ela chega para você, tá no meio da discussão, tarará, tarará, aí você diz assim, eu sei o que você vai dizer que eu não presto ou que não sei o quê. Aí o outro diz assim, pare de pensar por mim, eu nem ia dizer essas coisas, você que está na sua cabeça fantasiando o que eu ia dizer na verdade que eu te amo muito e eu gosto muito de você. E às vezes as discussões acontecem muito porque você está pensando pelo outro, dizendo, ele não vai gostar, ele não fez isso, ele está pensando mal de mim. Então você não está pensando por você, você está pensando o que o outro está pensando, e aí você se engana. E às vezes a gente tem que chegar até Deus e perguntar a Deus, o que é que você está pensando? Me explique. Fale com o meu coração, deixa eu dizer o que eu estou pensando, aí você conversa comigo. Senhor, salva-me. E é importante entender que a Bíblia não trabalha esses conceitos de soberania que nenhum povo por aí trabalha, não. A Bíblia diz, meu irmão, ore. Ah, mas Deus já sabe, não importa. O negócio de Deus já sabe, ore. Ore porque quem clama, quem bate a porta, quem pede, alcança. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta lhe é aberta. Então, amigo, você tem que usar. É como se eu tivesse um cartão Beach Park aqui. Você compra aqueles passes de 1 ano para andar no tobogã, andar na piscina. Quando meus filhos eram pequenos, eu comprei para eles brincarem, né? 1 ano que eles podiam ir no Beach Park. Você tem acesso. Aí você está na correria da vida, trabalhando muito, fazendo tudo, não sei o quê. Você não vai. Não se diverte, não descansa, não leva as crianças, não vive em família. Mas você tem um acesso. Mas vive atribulado, trabalhando. Então você é crente. Você tem confiança em Deus. Chamou Jesus para o seu barco, mas está atribulado por quê? Porque não ora. Porque não entrega. Porque não conversa. Porque não tem conselho de Deus. Porque não acessa. Você tem um passe de acesso livre, mas não vai para o parque. Fica se fazendo. Eu vou ler para vocês como é que Paulo traduz esse acontecimento do clamor a Deus para você aliviar a sua ansiedade. Diz assim, Filipenses capítulo 4, no verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Perceba que quando a gente falou do Consolador, a gente falou que ele ia dar uma paz para a gente, ia trazer a paz de Cristo. Mas agora Paulo está adicionando um elemento a mais. Ele está dizendo, tem indivíduos ansiosos que têm Jesus. E eles têm o Espírito Santo. E naturalmente era para estar sentindo essa paz e esse consolo. Mas sabe o que está faltando para você? Levar todos os seus pedidos a Jesus. Levar todos os seus pedidos e ações de graças a Deus. Está faltando você usar o parque. Você tem o passe e não vai para o parque. Está faltando você se relacionar com Deus. Está faltando você clamar. Porque quando você fizer essas coisas e levar todos os seus pedidos a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mente inabalável, mente em Cristo Jesus. Então o que você tem que fazer? Orar. Está passando uma dificuldade? Eu já passei dificuldades muito grandes na minha vida. E teve uma época que eu aceitei, eu já contei essa história, seu irmão me acompanha muito, eu aceitei um trabalho tão grande, mas tão grande, era um grande shopping aqui em Fortaleza. Era um negócio assim de Natal, um dinheiro grande rolando. Eu recebi pouco, mas a agência recebeu muito e ela fazia campanhas de outdoor, de várias coisas. Eu estava na parte da computação gráfica para vídeo. Mas eu tinha contratado um pessoal que na hora fugiu, não deu mais conversa, eu fiquei sozinho, fui contratar outro que também não soube fazer. E o prazo estava acabando, eu não tinha na minha cabeça, de repente, a capacidade toda para entregar tudo o que eles queriam.
E tudo estava na minha mão e a agência me ligando e todo mundo. E eu falei, rapaz, eu morri, né? Nessa hora você fica tão desesperado, mas tão desesperado, que você diz, nunca mais na minha vida eu aceito uma coisa dessa. Meu Deus, o que eu faço? O sentimento de morte vai brotando, de desespero. Você quer destruir tudo, quer parar de atender telefone, quer dizer que vai para lá, não quero mais saber. Aí eu passava a noite todinha orando. E eu orava e falava com Deus. E sabe assim, quando a noite todinha não tem mais ninguém lá fora falando, todo mundo da sua família dormiu, até os cachorros dormiram. Não tem um carrinho passando na sua rua, não tem buzina, não tem motoqueiro, não tem som. É um silêncio, uma escuridão e você acordado, orando e clamando e pedindo a Deus. Foi Deus que me sustentou naquela época para minha mente não quebrar. Se não fosse Deus, eu tinha quebrado emocionalmente. E quando essa noite escura passou e eu fui resolvendo as coisas ao pouco com a ajuda da segurança que Deus me deu, tudo deu certo no final. Mas veja, se não fosse o consolo, a paz e a segurança que eu ficava buscando em Deus, eu não tinha resolvido a situação. É como você viver ali como Daniel na noite escura na cova dos leões, até que de dia você perceba que ninguém lhe almoçou, ninguém lhe tirou um pedaço, que Deus preservou sua vida. Então Deus preservou minha vida. Amigo, você está abalado? Você está desequilibrado? Você tem aquela certeza que Deus está contigo? Você nunca sentiu que não tinha Deus? Mas não, Deus está comigo. Está faltando o quê? Você usar o Jesus Card, que dá direito a você ao acesso ao parque, ao santo dos santos de Deus, ao templo que está no seu coração. E a gente tem que passar um tempo trabalhando aqui no mundo externo e se divertir, a ilustração, desaluviar, né? Descansar em Deus nos seus momentos de oração. Tá certo? Agora veja só para a gente pontuar isso, às vezes Jesus está na nossa vida através do Espírito Santo no nosso coração. Mas às vezes, como a igreja foi colocada, como uns aos outros foi colocado aqui na terra, Jesus também se manifesta em nossa vida através de pessoas. Pessoas chegam até nós com conselhos sábios, com ouvidos capazes de ouvir a nossa lamentação e descarregar a nossa frustração da alma, com direções, com palavras de Deus. Então também nessa hora você pode buscar Jesus em oração, mas busque também alguém que você conheça, que seja alguém que tenha fé, que tenha a palavra de Deus, que tenha um conhecimento, que tenha uma direção, que possam lhe ajudar a acalmar a sua mente e o seu coração. O importante é você não se desesperar e não chegar no ponto que você sai destruindo tudo da sua vida. Ter medo, todo mundo tem. Ficar preocupado, todo mundo fica. Mas chegar ao ponto de se desesperar com ações concretas que destroem relacionamentos e a vida, é isso que a gente quer evitar. E para isso, o guardião da sua vida é o Espírito Santo, é Jesus, é seus amigos na fé. E eles você vai acionar antes de ir pela sua cabeça. E também, sabendo que a sua cabeça é difícil, não vai procurar quem concorda com você toda hora, não. Eu vou falar com fulano não, que ele discorda de mim. Eu vou falar com o ciclano, que ele sempre concorda com o que eu falo. O que adianta? Se você vai dizer, eu vou acabar com tudo, aí o fulano vai dizer, acaba mesmo, e aí é para acabar. Aí pronto, o que acontece? Você acaba de dizer, mas eu consultei meus amigos na fé e eles disseram que eu tinha que acabar. Você consultou os amigos errados, os amigos que só concordam com você. Você tem que ver aquela pessoa que vai te responder biblicamente, a direção de Deus. Tá certo? Combinado? Agora eu quero trabalhar com vocês uma transição para as próximas respostas. Diz assim: Jesus, o exemplo a ser seguido. Mateus capítulo 8, no verso 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia.
Por que eu estou citando o exemplo de Jesus? Porque a Bíblia toda, no Novo Testamento, diz que ele é o nosso modelo. Ele é o nosso alvo. Ele é a estatura do varão perfeito, a medida da estatura do varão perfeito. É nele que devemos nos espelhar. Ele é o nosso exemplo de vida. E o que ele estava fazendo? A tempestade troando, a água entrando no mar, as circunstâncias externas tenebrosas, e Jesus calmo e tranquilo, dormindo, dizendo assim: eu não vou perder tempo, não vou perder meu sono com essa situação. Você já viu alguém dizendo isso? É alguém que tem uma confiança, uma mente inabalável. Rapaz, fulano está dizendo isso de ti, está acontecendo isso. Rapaz, não vou perder meu sono, eu vou dormir e amanhã a gente resolve. Essa é a mente que talvez seja chamada mente inabalável de verdade, é a mente de Cristo. Aí o amigo está dizendo aí: não, mas Felipe, mas Jesus é Jesus, né? Jesus é Jesus, a gente é a gente, Jesus é daquele jeito, né? Não é pra gente ser igual Jesus mesmo, não. É só assim, ser mais ou menos parecido, tipo 30% de Jesus. Ora, se fosse assim, Jesus não tinha dito para os seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Essa frase de Jesus é uma exortação. Jesus esperava que eles tivessem mais confiança nele, em Deus e em si mesmo, que eram pescadores experientes. Jesus esperava que eles fossem mais maduros e não crianças, não pequenos. E Jesus esperava que eles não tivessem medo. Por que vocês estão com medo? Então a expectativa de Jesus era discípulos sem medo, discípulos fortes na fé, discípulos confiantes e que levariam o barco até o local de destino sem se preocupar muito. Porque eles estavam com Jesus no barco, eles tinham competência para ser grandes navegadores e tudo ia dar certo. Essa era a fé que Jesus queria que eles tivessem. Então, se Jesus exorta essas pessoas que são seus próximos discípulos, então é que ele está dizendo que é possível ter uma fé tão superior, ter uma condição de espiritualidade tão forte, que você pode dormir mesmo. Porque eu te contei a história do meu trabalho no shopping lá, que eu fiquei a noite toda acordado. Será que isso é o ideal? Ficar a noite toda acordada clamando? Ou será que eu deveria ter tido uma fé tão forte como a de Jesus, que dissesse: eu vou dormir a noite toda, acordar e trabalhar renovado, porque eu sei que o Senhor vai me dar a força e a visão para trabalhar nesse trabalho aqui. E quando eu orar a Deus, vai ser orar para dizer: Senhor, qual é a estratégia agora? Senhor, qual é a direção que você tem para mim? Qual é a tua vontade nesse momento? E não para dizer: me salva, estou com medo, socorro. É muito mais chamar Deus para continuar colaborando com a sua vida, te orientando o que você deve fazer nessa parceria que você sempre tem, do que ficar desesperado. Mas, Felipe, isso é um negócio muito poderoso, né? Mas a gente precisa ter um alvo. Eu não estou julgando você, nem estou me julgando por passar desesperos. Eu passo meus desesperos. Mas eu estou dizendo: será que o estado do desespero e o pedir oração, desespero e pedir oração, desespero e pedir oração, é o estado de alguém maduro na fé, ou ainda é um estado de alguém que precisa desenvolver mais essa confiança? Se meu tema é mente inabalável, eu preciso ter um alvo inabalável, eu preciso puxar a régua para cima. Então vamos puxar um pouco essa régua para cima para a gente desenvolver melhor as nossas 3 próximas respostas. E eu quero mostrar aqui como Paulo desenvolve esse conceito que a gente precisa amadurecer para não ser mais levado com as ondas. Diz assim, Efésios capítulo 4, no verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo está falando dessa inconstância, jogado de lá, jogado para cá, sem firmeza, sem uma fé sólida na palavra, em Jesus, sem ficar sendo induzido ao erro. E aqui o induzido ao erro tem muito a ver com o que nós falamos. Você entra em desespero, você deixa ondas turbulentas entrarem na sua cabeça.
e você é induzido ao erro que destrói seus relacionamentos e a sua vida. A gente não pode ser mais como criança. A gente tem que desenvolver essa mente na palavra. E como fazer isso? E aí eu estava estudando a Bíblia e vi esse texto de Tiago, capítulo 1, no verso 19 ao 20 quanto? Ao 21. Veja só, 3 versos. Tiago, capítulo 1, de 19 a 21, onde nos 2 primeiros versos você vai perceber que ele está desenvolvendo uma tese muito semelhante a nossa, um quadro muito semelhante a nossa. E depois, no verso 21, ele vai trabalhar algumas respostas poderosas. Então, vou trazer para vocês agora Tiago 1, 19 e 20. Né? Vamos ver como é que Tiago desenvolveu essa tese, que vai nos ajudar a ver as 3 próximas respostas. E no verso 21 nós vamos tirar essas respostas a limpo, né? Nós vamos colocar essas respostas na mesa. Vamos lá. Tiago capítulo 1, no verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto aonde? Na sua mente. A mente que a gente quer que seja inabalável. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deve existir um espaço entre aquilo que entra no seu organismo. Sejam prontos para ouvir, você vai ouvir. Aí você vai ser tardio para falar, então você vai refletir, vai pensar sobre o que você ouviu, sobre a situação externa que entrou no seu coração, entrou na sua vida. Você não vai agir inconsequente, destruindo tudo. Você vai pensar e aí você vai poder falar. E aí você tem que ser tardio para deixar essas emoções de ira, de raiva, de amargura, de ressentimento, de ódio, sabe, de inveja, de tudo que vai assim no seu coração, que tenta sair quando vem alguma coisa de fora. Você tem que ser tardio em deixar isso agir e dominar isso, porque se você falar na hora errada, se você atuar, agir com ira, o que diz o texto? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você vai tomar atitudes e ações que destroem a sua vida, os seus relacionamentos, a sociedade, e não vai fazer o que Deus quer, não vai produzir a justiça e a vontade de Deus no meio de nós. Então, a inconsequência não produz a justiça de Deus. Né? Vamos falar do jeito oposto para você entender. O cidadão estava aqui. Aí alguém veio, disse um negócio com ele, bateu no carro dele, deu um problema, aconteceu algo difícil na vida dele. No exato momento que aquilo aconteceu, a raiva tomou, o negócio veio na mente, ele disse, vou ter que fazer, pá! Fez algo muito ruim. Destruiu sua vida, destruiu a vida do próximo, destruiu o patrimônio, destruiu um bocado de coisa. Destruiu mais seu emocional com o que fez. Então esse indivíduo não promoveu a justiça, não promoveu a vontade de Deus, porque não foi tardio, que se ele segurasse, refletisse, desse um tempo, criasse uma estratégia de ação diante de Deus e perguntasse qual é a tua vontade e agisse segundo essa vontade de Deus no mundo, a justiça de Deus tinha se manifestado. Então esse é o quadro. Esse é o quadro que nós vamos trabalhar agora. Quais as 3 respostas de Tiago para a gente desenvolver esse quadro na nossa vida? Vamos lá. Tiago capítulo 1, no verso 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A primeira resposta foi: tenha Jesus no seu barco. A segunda resposta foi: clame a Jesus, né? Acesse o Espírito Santo Consolador. A terceira resposta diante desse verso que a gente leu é: livrem-se de toda impureza moral. Como está descrito aqui no verso 21, logo no começo. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Veja, as nossas ações de ira, inconsequentes, desesperadas, nervosas, bota aí, tudo que você faz quando está ali tomado pelo desespero e achando que vai morrer,
Essas ações não vêm do nada. Você diz, o indivíduo verdadeiro sou eu quando estou calminho. Não, você é você quando está calminho e você é a sua versão nervosa, você é a sua versão estressada, você também é a sua versão, sabe, com raiva, você é a sua versão barraqueiro, você é todas as versões. E todas essas versões bebem do mesmo lugar, da sua essência, dos seus valores, de quem você é, de como você viu e experimentou a vida. Então, os seus sentimentos e ações e raivas e iras que surgem em você naqueles dias difíceis, não vêm do nada. Vem de uma moralidade, de um conteúdo que você apurou durante a sua vida. E há pessoas que, por exemplo, aconteceu a situação, ela se irou e fez uma bagunça grande e disse, eu vou falar com o gerente, vou bater em todo mundo aqui, eu quero ver, processar, né? Fez a confusão, sai de casa, nunca mais quero ver a sua cara na minha vida, fez a confusão. Essas pessoas, muitas vezes, depois do feito, não acham que estava errado. Quando se junta numa conversa de amigos, assim, rapaz, eu fui lá, eu respondi na cara do fulano, aí depois fiz, foi ele ser demitido, porque eu sou assim mesmo, se mexeu comigo, eu corto a cabeça do indivíduo. Tem gente que é assim, e é crente, e acha que ao responder com ira está fazendo algo bom e se orgulha disso e conta vantagem na roda com os amigos. Porque de alguma forma o seu conjunto de valores morais está com impurezas. Ele acredita em Deus, mas também acredita em um monte de coisas que justificam as suas ações, e ele diz, eu sou barraqueiro mesmo, e amo ser barraqueiro, e acha que Deus me fez barraqueiro com um propósito, e eu sou barraqueiro do Senhor, porque é uma confusão de impureza moral junto com a ação de Deus no indivíduo. Então como é que você faz para agir diferente numa situação de desespero? Você precisa ter valores diferentes no seu coração, para que naquele dia a sua regra de ação seja outra. E você não vai tirar do nada a reação, você vai tirar da sua regra de valores. Como eu sou quando eu sou calmo, quando eu sou nervoso, também é determinado pelo conjunto de valores e de visão de vida que você tem. Mesmo que os hormônios te peguem, a coisa suba até aqui, você seja sanguíneo, se você construir um conjunto de valores, de essência, que lhe explique qual a melhor forma de reagir nas diversas situações, e eles são o seu modo de viver, você vai conseguir segurar o leão, do que se dentro de você estiver dizendo assim, é isso mesmo, tem que fazer desse jeito. Eu estava vendo um Twitter esses dias, um Twitter de uma pessoa que eu sigo, acho legal, e ele falou ali uma argumentação dele que me fez refletir, e tem tudo a ver com esse nosso momento. Veja só, eu vou ler com vocês e você vai perceber como é muito fácil que valores morais do mundo determinem a forma como eu ajo em momentos difíceis. Diz assim, vejo os coaches ensinando a como resolver problemas, como se a interação entre pessoas aqui fosse do mesmo nível de civilidade das sociedades americanas ou europeias. Meus amigos, aqui é selva. Para determinadas situações, se você não bater de frente, aloprar, armar barraco, colocar na justiça, nada funciona. Educação aqui é vista como sinal de fraqueza. Para várias coisas na vida, se não jogar pesado, você é simplesmente passado para trás. Eu não trouxe esse Twitter para ficar dando uma de virtude aqui em cima dele, dizendo que eu faço melhor, que eu sou melhor, que essa pessoa falou um absurdo. Mas eu trouxe porque ele faz sentido. Ele falou, a sabedoria às vezes, ela não tá, ela revela como as coisas são. Uma percepção afiada de um indivíduo que consegue analisar a vida, ele traz verdades que são inconvenientes. E a verdade inconveniente desse Twitter é dizer que aqui no Brasil, se tu não for uma pessoa assim arrogante, grosseira, irada,
responder na mesma medida, processar, irar e botar o seu barraco, você vai ser passado para trás se você for uma pessoa muito certinha, educada. E ele está revelando uma experiência de vida que muitas vezes é verdade. Essa é a moral brasileira. E essa moral entrou na nossa cultura mental e no nosso coração. E quando nós reagimos conforme essa cultura. Porque essa cultura diz que é assim que a gente consegue benefício. Agora, isso promove, isso desenvolve, isso faz com que a justiça de Deus seja maior nessa terra, alcance mais corações, que manifeste o reino. Se você só lê Sermão do Monte, você já viu que não é por aí, né? E por isso que às vezes a gente tem que entender que há muita coisa no nosso coração que a gente acha certa porque funciona na sociedade moral corrompida que a gente vive. Você mesmo diz, o brasileiro é corrupto. Se pegar os políticos brasileiros e botar lá na Suíça, a Suíça vira Brasil, porque o problema está no político brasileiro. O brasileiro é assim, sempre faz essas coisas. Você mesmo reclama da moral brasileira. E é você mesmo que diz que vai usá-la no dia da angústia. Ora, se você é parte do problema porque sempre reage como todo mundo reage, então qual é a diferença? Como diz lá, Jesus no Sermão do Monte, se você apenas ama quem te ama e odeia quem te odeia, qual é a tua diferença para o cara que é ímpio e o cara que é mau? Você tem que amar quem lhe odeia. Você tem que carregar a segunda milha quando alguém lhe pede. Você tem que virar o rosto, levar uma tapa do outro lado, porque você precisa ser gracioso no mundo que esqueceu da graça e da misericórdia para você distribuir a reconciliação de Deus com o próximo. Meu alvo não é pregar como reagir a isso, mas é mostrar para você que a gente reage porque tem um conjunto de valores diferentes no nosso coração que diz que é assim que eu devo reagir. E essa impureza moral que faz com que eu esteja tomando decisões inconsequentes, desesperadas e ruins. Se eu me purificar desse outro espírito que está no meu coração, eu posso agir conforme a justiça de Deus e não destruir minha vida. Veja uma situação muito curiosa em que Jesus passou com os seus discípulos quando estava indo para Samaria. Lucas capítulo 9, no verso 51. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair um fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Vocês não entendem o evangelho que eu estou pregando para vocês? Vocês não conseguiram compreender a minha forma de se relacionar com as pessoas e com a sociedade ainda? Os ensinamentos que eu tenho feito? O que está demonstrando é que dentro desse coração de Tiago e João, havia compreensões morais da época e raivas que se cultivavam entre samaritanos e o povo de Jerusalém tão forte, que eles achavam justificado, como eles eram seus inimigos e como eles lhes rejeitaram entrar na cidade, achavam justificavam matá-los. Os samaritanos nem gente deve ser, né? Vamos matar, vamos assassinar, vamos fazer descer uma bola de fogo do céu, vamos destruir nossos... Isso nem gente é isso aí. Por quê? Porque a cultura, os sentimentos populares, as verdades das rodinhas dos bares, diziam que aquilo era lícito e eles achavam que Jesus ia concordar com isso. Eles acreditavam que essa era a vontade de Jesus. Então o cara pode ser da fé, o cara pode ser evangélico e tá professando um monte de coisa
dizendo que é o cristianismo, que é a Bíblia que diz, que é Jesus que é assim, que eu sou da fé, por isso que a fé tem que fazer isso, e está lá desejando matar o outro em nome de Jesus. E achando que está fazendo certo, mas isso é uma contaminação cultural, ideológica, moral, que penetrou no indivíduo e misturou com a fé. E essa contaminação faz esse indivíduo ser inconsequente, matar o outro, fazer coisas absurdas, destruir a vida. Enquanto você não se purificar dessa sujeira, você vai sempre estar reagindo da mesma forma que reagiu. Por isso a purificação moral é importante. Agora vamos para a nossa quarta resposta. Diz assim, quarta resposta, cresça na palavra para fortalecer a fé. O processo de purificar as impurezas morais pode acontecer desta forma. Você está assim com aquela água suja no seu interior, como é que você faz para jogar essa água suja fora? Às vezes você tem que empurrar água limpa para dentro. Você vai trocando de água, né? Você empurra a água limpa, sai água misturada. Empurra a água limpa, sai água misturada. Empurra a água limpa. Chega uma hora que a água ficou branquinha, né? Vai saindo no começo água suja, água mais branquinha, água mais branquinha. Daqui a pouco tá bem branquinha, porque você foi empurrando o evangelho, empurrando a palavra de Deus, e empurrando os valores do alto para o seu coração. Quanto mais você empurrar para dentro do seu coração a palavra da verdade, mais puro o seu coração vai ficar. Diz assim Tiago 1, vamos repetir o verso. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra que foi implantada em vocês é a palavra de Jesus, é a palavra do Evangelho, é a palavra bíblica, é o próprio Cristo, é a palavra da pregação de Cristo que invadiu o nosso coração, é as Escrituras. Esta palavra tem um poder para nos fortalecer. Primeiro porque ela vai nos trazer, como a gente tem falado, os valores do alto. Esses valores do alto vão empurrar os valores da terra para longe e você vai começar a reagir segundo esse conteúdo ético. Foi o que a gente conversou. Segundo, porque ela é espiritual e não tente interpretar isso demais não. Ela tem um poder. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu não me envergonhe do Evangelho. Então o Evangelho é poder. Ele é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra no indivíduo e vai discernindo as intenções do coração, dividindo juntas e medulas, e vai lá no âmago do ser e mostra o pecado do cidadão, promove o arrependimento, a autoconsciência. Aquele cidadão que era ruim, era complicado, era difícil, ele muda, ele se transforma e deixa de ser irado, deixa de ser desesperado e começa a viver segundo a vontade de Deus. Isso é o poder da palavra. E quanto mais você injetar a palavra no coração, tanto mais você é transformado. Mas a terceira questão da que a palavra pode fazer uma transformação poderosa na sua vida é de que ela é carregada das promessas de Deus. Veja, por que isso é significativo? Porque se você, como a gente viu a nossa primeira tese, a nossa primeira argumentação, o acontecimento externo é turbulento. Invade a mente do indivíduo e promove emoções complicadas, medo, desespero, angústia, amargura. Essas emoções sem freios tomam e sequestram a mente do indivíduo e fazem-lhe achar que seu futuro é a morte. E se seu futuro é a morte, então qualquer ação desesperada é válida. Foi a nossa tese. Mas se eu tenho no meu coração, através do Espírito Santo e da palavra de Deus, a firme certeza das promessas de Deus, então quando eu pensar no meu futuro, não vou pensar no futuro de morte, mas vou pensar no futuro de esperança, porque eu tenho as promessas gravadas no meu coração. Então eu mudo o meu destino, eu mudo a linha final. E se eu mudei a linha final, eu não chego ao ponto do desespero, porque a minha âncora não está nas circunstâncias externas. A minha âncora está vinculada às promessas de Deus, que é uma âncora no futuro e muito mais que isso.
é uma âncora no próprio Deus, porque é Deus que vela pela sua palavra para cumprir. E a segurança das promessas de Deus é que eles estão vinculadas a um Deus todo-poderoso, que é poderoso para fazer aquilo que ele diz que vai fazer. E ele é um Deus maior do que todos os problemas e todas as circunstâncias aqui fora. Agindo Deus, quem impedirá? E as promessas deles são vinculadas às suas palavras, e quem sustenta as suas palavras é o próprio Deus. Eu quero ler com você um texto muito impressionante, talvez você nunca leu esse texto, diz assim, Hebreus capítulo 6, no verso 17, 18 e 19. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que, por meio das coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Veja só o 19, que aqui é o ponto principal para nós. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Um barco pode ter a sua âncora fincada na terra, e aí ele fica balançando segundo essa âncora, e todos os acontecimentos da terra podem abalar a sua estrutura. Mas ainda assim há uma certa segurança. Nós, como seres humanos, temos as nossas âncoras humanas. E até então elas podem funcionar de certa forma. Mas quando eu falo de uma mente inabalável e pensando numa questão espiritual, eu tenho que dizer para você que essa nossa âncora não está no nosso coração, na nossa capacidade de resolver, na nossa força mental. A nossa âncora não está nem no poder da gente cumprir nossa própria palavra. A nossa âncora está fincada lá no céu, no Santo dos Santos, onde Jesus entrou. E essa âncora, que é as promessas de Deus, é a palavra de Deus, está sendo sustentada pelo poder de Deus, que é muito maior que a sua vontade, muito maior que a sua capacidade de gerir o seu emocional e a sua cabeça. Se o poder que me dá estabilidade está no alto, então as circunstâncias aqui se tornam menores. Se tornam, sabe, elas podem me afetar, mas não são tão fortes quanto a minha fé que está. Por isso que Jesus falou, né? Homens de pequena fé, coloquem a sua âncora lá em cima, que vocês vão poder dormir tranquilo diante de uma tempestade. Veja, eu quero também trabalhar essa ideia de que o texto de Hebreus falou que Deus liberou a palavra, Deus juramentou sua palavra, ele não é um homem para que minta. Toda hora o autor de Hebreus está colocando a certeza das promessas em Deus. E o que ele está fazendo com isso? Deus é o absoluto. Deus é quem tem todo o poder. Deus é a força fundadora e criadora de todas as coisas, e ele sustenta todas as coisas. Ele está colocando um valor tão absurdo para sustentar as promessas, para trazer segurança para você. E quando ele está fazendo isso, de certa forma, ele está invocando a soberania de Deus. Está invocando que nossos olhos estejam nessa soberania. Veja, também no texto do Jesus com os discípulos no meio da tempestade, onde Jesus estava dormindo, a gente percebe essa palavra de soberania. Pois diz assim, Mateus capítulo 8, no verso 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Isso é outra coisa que acontece quando você se depara com a palavra de Deus. Ela não só lhe faz discernir o seu coração e transformar a sua vida. Ela não só lhe dá valores. Ela não só lhe faz ter esperanças que são âncora da alma, mas ela lhe dá uma compreensão e um testemunho profundo da soberania de Deus. E quando você internalizar esse conhecimento profundo que vem pela palavra, você vai fazer como os discípulos, vão dizer, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesse momento os discípulos estavam dizendo, Jesus é maior que a tempestade. Jesus é maior que o mar. Deus é maior que esse... Meu amigo, deixa eu dizer um negócio para você. Você está vivendo um problema? Deus é maior que o seu problema. Você está descrente do mundo,
de como as coisas estão caminhando, Deus é maior que as decisões dos líderes do mundo e da cultura do mundo. Deus é maior do que o universo. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E como diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que você passe uma dificuldade grande, saiba que é Deus que está no controle da sua vida. E que Ele tem guardado para você promessas poderosas e um destino fantástico no tempo da redenção. Por isso, meu amigo, viva o céu agora a partir da manifestação de Deus no seu coração. Porque esse mundo nunca foi um lugar tão bonzinho, não. A gente às vezes se engana. Tem períodos de 10 anos da sua vida que foram maravilhosos. Você diz, isso aqui que era o céu. Mas você estava blindado, você estava com uma bolha, mas porque a vida é difícil, é ranhida, é sofrida, meu amigo. Então, o que você tem que fazer? Ficar chorando? Ficar pedindo arrego toda hora? Ou aumentar a sua resiliência? Aumentar a sua capacidade mental? E começar a ser feliz? E a viver uma vida que vale a pena, mesmo quando o mundo não te dá refresco. É saber jogar o jogo no hard, ainda ganhar os estágios e matar o chefão. É saber se alegrar ainda quando Satanás achou que venceu de você. É saber dar graças a Deus e levar suas petições a Deus e guardar o seu coração na presença dele e dormir o sono do justo. Ninguém vai te dar facilidade não, meu amigo. Você que precisa ser mais forte. Vamos para a nossa quinta resposta, diz assim. Quinta resposta. Aceitem humildemente a palavra. Vamos ler de novo primeiro Tiago capítulo 1, no verso 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E agora é essa nossa parte, né? E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O evangelho foi implantado, a palavra implantada, mas, segundo Tiago, você tem que aceitar também essa palavra. Então a palavra pode estar contigo, mas você pode estar em conflito com a palavra. A palavra pode dizer, seja isso, e você diz, não quero, não sou assim, não posso, não diz respeito a mim. Tem essa parte do evangelho que eu aceito e tem essa outra que não, né? Embora a palavra esteja com você, você aceita algumas coisas e recusa outras. Então, dessa forma, eu estou dizendo o seguinte. Precisa haver, como Jesus fala, um negar a si mesmo, um levar a sua cruz para ser discípulo dele. E negar a si mesmo é negar um valor que você acha que é bom, mas que o evangelho diz que não. Uma vontade sua, da sua carne, que você acha que é bom, e o evangelho diz que não. Uma maneira de caminhar e reagir que você acha que é o certo, e o evangelho diz que não. É negar a sua conduta, a sua vontade, a sua direção, a maneira como você acha que deve viver a vida. O evangelho não vai se manifestar e você não vai se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo se alguma coisa em você não renunciar. E nesse sentido, o que Tiago está dizendo, ele fala assim, livrem-se, aceitem, ele está invocando, eu acabei de falar da soberania de Deus, mas agora o Tiago está invocando uma ação humana. Você que tem que se livrar das impurezas morais. Você que tem que implementar o evangelho que você recebeu na prática da sua vida. E o que eu estou dizendo com isso, presta atenção, que a gente vive uma sociedade milenial, progressista, de vitimização. O irmão está notando que eu estou preocupado com as palavras, né, para não errar. Onde tudo é culpa dos outros e você é uma vítima social. Nesse sentido, né, se você é pobre é culpa do capitalismo, se você, né, não conseguiu alguma coisa na vida, o tratamento é culpa do sistema de saúde, da maneira que as políticas foram governadas, né, se você é uma pessoa que virou um ladrão, virou um assassino, você é uma vítima social porque ela lhe empurrou para esse local, para essa condição, de maneira que você nunca tenha responsabilidade pelas suas ações.
E também acontece de você achar, pela psicologia progressista desse tempo, milenial, dos anos 2000 aos anos 2020, que se alcançou o seu pico por 2016, você tem a tendência de achar que mesmo quando você erra, não é culpa sua. Você não é o que você fez. Você já ouviu essa palavra? Você não é o que você faz. Desvincula obras do indivíduo da essência do indivíduo. Então, quando você toma uma decisão assim problemática e faz algo absurdo, não foi culpa sua, você não quis ser assim, é que sai. Fui tomado. E se eu não sou isso, se eu não consigo controlar, então também não tem nada que eu possa fazer que eu possa mudar. Então, eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre vou ser assim e me aceite assim. Eu sou isso e não tenho nada que eu possa fazer sobre isso. Mas o Evangelho, ele chama uma participação humana também. Embora o Evangelho entenda os vulneráveis, embora o Evangelho entenda a opressão da Babilônia sobre o trabalhador, embora o Evangelho saiba da religião opressora, ele nunca tirou o aspecto pessoal do vá e não peques mais. A sua responsabilidade é buscar e viver essa santificação no poder do Espírito, mas nas decisões cotidianas que você toma. E nesse sentido, Tiago está invocando, e Tiago é bom nisso. Às vezes Paulo passa mais a mão, mas o Tiago puxa, diz assim: meu amigo, o Paulo também é forte, é porque a gente não lê os textos do Paulo de forte. Ele diz: ande segundo a fé que vocês têm, né? Vivam segundo a medida da estatura do varão perfeito. Vivam segundo a fé, a santidade. Não, Paulo também invoca a santidade toda hora. É porque a pessoa só lê Gálatas 1, 2, 3, não lê 4, 5, 6, né? Só lê o começo das cartas, não lê o final. Os final das cartas é tudo tacando lenha, né? Mas o que eu digo é: há um papel seu nesse processo. Isso quer dizer que se você tem uma reação de ira, porque você tem valores complicados na sua vida, você não tem que dizer: eu sou assim, então tem que me aguentar assim. Vai pra lá, meu irmão. Você tem o poder de mudar o seu coração em nome de Jesus, porque Ele lhe dá esse poder. Mas o que faz acontecer é que você fica rebelde contra essa porção do Evangelho e não nega a si mesmo. Mas é seu papel negar a si mesmo. É seu papel mortificar a carne e construir uma mentalidade inabalável. Então é possível construir uma mentalidade com ação e força humana, com a ajuda de Deus, em qual você é participante ativo do processo, escolhendo o que consome, escolhendo onde anda, escolhendo com quem fala, escolhendo como reage, escolhendo quais valores vão ser os valores que você vai seguir daqui para frente. E quando agir errado, se arrependa, peça perdão e aprenda com o seu erro. Eita, né? Virei profeta, eu estou exortando agora. E eu falo isso para mim mesmo. Tu não acha que eu falo isso para mim mesmo não, toda hora? Eu vou me sentir a vítima, aí eu digo: meu irmão, tu é vítima o quê, meu irmão? Toma vergonha na cara, vamos embora, muda essa conduta. Veja, mas também podemos ver essa situação de mudança como uma experiência ao longo do tempo. Porque o próprio Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quando você pratica, você firma o que você entendeu, o que você ouviu na sua mente. Se você só olha seu reflexo no espelho, eu estou parafraseando Tiago, e vai embora, aquela sua imagem, ela se some na sua cabeça. Mas se você pratica, aquilo fica firme. Então, às vezes, eu não acredito muito no Evangelho, porque tem coisa lá que eu acho que não é para fazer e complicado, né? Mas o que eu vou fazer? Abdicar? Deixar para lá? Experimente obedecer. Experimente praticar. Experimente, mas nem acredito em oração não, mas não deixe de acreditar, não acredita. Ore, né? Não fique pensando se você acredita ou não acredita em oração. Pratique a obediência, ore.
Ah, mas eu nem gosto de ler a palavra. Papai, negócio de gostar ou não gostar, obedeça, pratique. Pratique a gratidão. Pratique o perdão. Pratique a generosidade. Pratique, sabe, uma vida santa. Pratique a honestidade. E veja, experimente. Porque nessas experiências, ao viver a prática do Evangelho, Deus às vezes vai confirmar coisas que você nunca imaginou. Deus vai trabalhar no seu coração testemunhos que naquele dia que você estiver no meio da tempestade, dizendo, não, eu vou morrer. Aí a sua mente diz, que mané tu vai morrer? Tu já passou por aquele problema no ano 2001. Não resolveu? Tu não está vivo? Resolveu, eu estou vivo. Aquele problema em 2010. Você colocou sua fé em ação, Jesus veio, resolveu. Não resolveu? Resolveu. Aquele problema em 2018. Deus não foi na sua causa? Deus não resolveu? Resolveu. E agora em 2025 você acha que vai morrer? Ah, meu amigo, se você tivesse com dúvida em 2001, ainda vá. Mas em 2025, depois de tanta experiência na presença de Deus, tem hora que ficar, eu vou morrer, virou besteira do seu coração. Olha os testemunhos da sua vida. Então é importante praticar. Assumir que você tem papel fundamental nesse processo, praticar e receber os testemunhos que vão lhe dar suporte naquele dia difícil. Tá certo, meu amigo? Gostou da nossa palavra? 5 respostas para tornar sua mente mais inabalável. Eu vou ficando por aqui. Que Deus lhe abençoe profundamente. E se o amigo sentiu que foi bom, sentiu que lhe edificou, sentiu que lhe ajudou a vencer um momento difícil e quiser me abençoar com uma oferta, com um Pix, faça através do meu Pix, que é pr.felipeseabra@gmail.com. pr.felipeseabra@gmail.com. Eu já agradeço aqui por demais as pessoas que sempre estão me ajudando. Eu vejo vocês lá fazendo Pix para mim e digo, oh meu Deus, oh, que gente, sabe, liberal, que gente abençoadora, que gente do bem. Então, que Deus continue derramando sobre a sua vida as sementes para que você continue plantando essas sementes de bênção. E muito obrigado por você ter encontrado em mim alguém que você pode contribuir também. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua atenção. E eu espero que Deus faça uma revolução na sua mente, que agora e a partir de agora você seja pelo menos um pouco mais blindado. Quando as coisas acontecerem lá fora, você fique firme. Tá certo? Combinado? Quando você fizer o Pix, eu tô lembrando aqui de sempre falar isso. Veja se o nome que aparece do seu aplicativo é Felipe Rodrigues Seabra, porque aí você tá na certeza que tá mandando para mim. E que a conta é no Nubank. Vai que alguém fez e-mails tentando pegar alguém desenganado e aparece lá, Osvaldo da Silva no Banco Inter. Não sou eu. Felipe Rodrigues Seabra no Banco Nubank. Se você, porque às vezes tem pessoas que têm medo, que estão enviando para a pessoa certa mesmo. Aí você sabe, se aparecer isso, sou eu. Tá certo? Combinado? Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até mais.